Então, cuidado, sabe, gente? Na hora de escolher líderes, é o líder que serve por quê? Porque senão você vai ser abusado moralmente, financeiramente, espiritualmente. Né? E hoje, nesses últimos 6 meses, explodiu um monte, né, de abusos sexuais. E isso tem manchado, né, o nome da igreja. Mas ai daqueles por quem vier o escândalo. Não vamos entrar muito nesse assunto, porque nós já falamos muito isso da última vez. Né? E vamos agora para a aula de hoje mesmo, tá, gente? Versículo 6. Jesus chegou a Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Então Pedro pergunta, né? Jesus respondeu: você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés, versículo 8, né? Lavar os meus pés, de jeito nenhum, protestou Pedro. E Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Então agora nós estamos nesse trecho, tá, gente? Então o versículo 6 ele vai falar, gente, que Pedro, primeiro, ele nega Jesus lavar os seus pés. Por quê? Porque provavelmente ele era o mais velho, né? Segundo a tradição, ele é o mais velho ali entre os apóstolos. E ele também era o mais extrovertido, né? Então ele tinha mais liberdade para falar. Talvez os outros queriam fazer o que ele fez e não fizeram. E ele se sentiu extremamente constrangido, ele não queria permitir que Jesus lavasse os seus pés. E Jesus fala com ele, né? Você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. Então, assim também nós, gente. Muitas vezes, né? Deixa eu passar aqui o tópico, né? Mesmo sem entender. Então, mesmo sem entender, nós vamos ter que nos entregar à vontade e aos processos de Deus na nossa vida. Então, Pedro, ele tinha que deixar Jesus fazer aquilo, mesmo se ele não está entendendo nada. Como assim? Você é um Messias, você vai lavar o meu pé? Tá tudo doido esse negócio. Pedro já estava começando a enlouquecer. Porque tudo que Jesus, quanto mais caminhava para perto da cruz, você via que mais Pedro começava a ter embates com Jesus. Não, Jesus não deixa essa coisa. O tempo todo ele estava começando a sofrer com essas questões. E na nossa vida, muitas vezes, gente, a gente vai tá vivendo coisas que a gente não está entendendo. Mas o que nós temos que fazer, gente? Permanecer em Jesus. Primeira coisa, cara, você vai permanecer em Jesus. E outra, permanecer confiando no caráter dele. Ou seja, você não está entendendo, mas confia no caráter dele. Você confia no caráter de Jesus? Então, aguenta firme. Vai mesmo sem entender. Confiar nesse amor que ele tem por nós, né, gente? Então a gente tem que se apegar a isso. Confiar no caráter e no amor dele. Porque por mais que ele permita que passemos por dores e tristezas, ele está no controle. Então, mesmo sem entender, confia nele. Tá? Continuando no versículo 7, né, gente? Ele vai falar assim: mas algum dia você entenderá. Não sei se eu coloquei isso. Opa, deu 2 pulos aqui. Ele fala, né? Mas algum dia você entenderá. Então, gente, há momentos que enfrentamos situações difíceis, desconfortáveis e até constrangedoras. E buscamos a resposta que parece nunca chegar. Quem já passou por situações difíceis e pensou assim: cara, por que isso está acontecendo comigo? Meu Deus, por que Deus está permitindo essa coisa acontecer com isso? Mas Jesus fala com Pedro: mais um dia você entenderá. Então, as palavras de Jesus nos mostram que, assim como esse ato de lavar os pés dos discípulos, né, gente? Essas situações difíceis que nós vivemos são sementes plantadas no nosso coração. Elas parecem, muitas vezes, que elas estão ocultas para nós. Então, quando você planta uma semente lá e fecha com a terra, então, esse ato de Jesus, ou situações difíceis que vocês estão vivendo, são como essas sementes. Foi plantada alguma coisa, foi fechado. Para quem está olhando lá de fora, não entende, não sabe o que está acontecendo. Mas está parado lá, gente? Não está parado. Alguma coisa está acontecendo, está te movendo, né? Então você precisa, nessas situações, né, regar todas as situações com a sua fé, confiança no caráter, no amor de Deus, confiança no poder de Deus, porque em algum momento essas experiências, né, ou situações difíceis que vocês passaram, elas vão frutificar em alguma coisa que vai fazer sentido para você.
Né? Muitas vezes a gente não entende por que foi ruim acontecer, algumas coisas ruins acontecem, mas em algum momento, talvez anos depois, você vai fazer, poxa, faz todo sentido. Olha o quanto eu preciso hoje daquilo que Deus me preparou lá atrás. Coisas que estou vivendo hoje, que Deus está me preparando. Né? Então, a resposta chegará e tudo fará sentido. Você perceberá que Deus está te preparando para viver coisas importantes no futuro. E eu quero que você pense agora, né? Em algumas situações difíceis que você viveu e não entendeu, ou que você está vivendo, né? Quem que está vivendo situações difíceis que às vezes não entende? Eu quero que você pense nisso profundamente e escute o próprio Jesus falando para você. Você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia você vai entender. Algum dia você vai entender essas situações difíceis. Gente, eu fico pensando, ai de mim, se não fosse as tribulações e lutas que eu passei na vida. Com certeza, eu seria outra pessoa totalmente diferente. Outra pessoa totalmente diferente. Tá me vendo até a memória, coisas que eu demorei muito para entender, foi muitos anos. Eu lembro que eu trabalhava num banco e eu tinha uma vida muito tranquila no banco. E chegou um momento que eu fui para uma agência que eu ficava assim, tipo, quase que o dia inteiro para atender 3 pessoas, gente. Eu ficava sozinho demais. Era dentro de uma fábrica. E aí falou assim, sabe, Jun, eu vou aprofundar em Deus aqui, eu vou aproveitar esses tempos que eu estou parado aqui, eu vou aprofundar em Deus. Aí eu vou ler a Bíblia toda, comecei a fazer sozinho lá, ficava lá tempo, gastando meu tempo com esse, ou investindo meu tempo nisso. E eu percebi que a partir do momento que eu comecei a fazer isso, as minhas orações começaram a mudar, Deus, eu quero te conhecer mais, Deus, eu quero... Cara, começou a me dar tudo errado para mim, que acabou que pouco tempo depois eu estava na rua. Eu estava demitido do banco, e aí eu comecei a passar muitos anos com muitas coisas que eu não entendia, eu não gostei, foi um processo amargo, doloroso. Eu comecei a passar muito tempo em viagens, e até hoje continuo, né? Muitas horas no trânsito, muitas horas na estrada viajando, coisa que eu não gosto, tá? Não gostava e ainda não gosto. Mas aquilo me mudou tanto durante os anos. Eu tive tanto tempo para ouvir a voz de Deus, para orar sozinho, para meditar, e aquela coisa... E eu vejo que, olhando para trás, foi essa situação difícil que eu não estava entendendo. E eu estava orando para acabar. Meu Deus, me ajuda, me tira dessa, me tira dessa. E no final eu não tirava. E anos se passaram. E hoje eu sou uma outra pessoa com relação a isso. Né? Quantas pessoas, gente, que só se dobraram a Jesus depois que tiveram um câncer. Depois tiveram uma situação muito ruim para a pessoa pensar, cara, precisa de Deus, aí ela vai para Deus, aí ela vai encontrar Deus ali naquela situação. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Então, existem muitas situações difíceis que Deus permite que a gente não entende, mas um dia você vai entender. Todas essas situações difíceis, um dia você vai entender. O Senhor está te preparando para coisas. Eclesiastes 7:3 fala, a tristeza é melhor que o riso, pois aperfeiçoa o coração. A tristeza é melhor que o riso, pois aperfeiçoa o coração. O que vocês pensam disso, gente? Não se engane. Não se engane. A prioridade de Deus não é prosperar sua vida material, nem sua vida financeira, nem sua vida emocional. Prioridade de Deus não é isso, gente. Não quer dizer que ele não vai fazer. Ele faz isso pelos seus. Ele abençoa os seus. Mas a prioridade dele é fazer de vocês filhos de Deus. Gente de bem, gente decente, gente com coração aberto, gente parecida com Jesus. Essa é a prioridade do Pai. Então, gente, por que Jesus permite a gente passar por dores e aflições e dificuldades? Tem gente que morre na dor e na aflição, na dificuldade, gente. Porque, olha, esse versículo vem dizer essa verdade, a tristeza é melhor que o riso, porque aperfeiçoa o coração, porque ele começa a mudar o nosso coração de dentro para fora, porque ele começa a nos transformar em pessoas melhores. A gente começa a ser mais misericordioso, às vezes, depois de uma dor, porque a gente olha para todas as pessoas e começa a julgar, a gente olha para todas as pessoas e começa a falar um monte de situações, a gente vê as fraquezas das pessoas e a gente julga elas.
E aí, quando a gente cai em fraqueza, a gente começa a pensar duas vezes, poxa vida, agora sou eu que estou nessa situação. Tantas vezes não falou do filho dos outros? Até seu filho foi lá e aprontou. Uma vez até pior do que os filhos dos outros. Agora você sente a misericórdia, né? São essas coisas que a gente pode ver, gente. E Jesus falou isso para Pedro. E, ó, para vocês verem como, será que Pedro entendeu tudo isso, gente? Porque Jesus falou, um dia você vai entender. Em 1 Pedro 4,8 ele vai falar, ó, acima de tudo, amem uns aos outros, sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Abram a sua casa de bom grado para os que necessitam e dê lugar para se hospedar. Deus concede dons a cada um de vocês e vocês devem usá-los para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Então, o mesmo que levou essa orientação de Jesus, né? Que Jesus falou, hoje você não está entendendo, mas um dia você vai entender. Esse cara que estava brigando para saber quem era o melhor há poucos minutos, 25 anos depois escreve isso. Então Pedro entendeu, gente. Não sei quanto tempo Pedro demorou para dar o clique para entender, cara, nós temos que servir uns aos outros, nós temos que nos entregar assim como Jesus. E ser essa figura. Mas Jesus sabia que muitas vezes, né, tem ensinamentos que eles demoram para dar fruto. A gente recebe, em algum momento esse ensinamento vai dar fruto. E em Pedro foi nessa, a gente pode ver, né, claramente nessa carta de Pedro, que ele envia à igreja. Então, o que Jesus profetizou aconteceu. Né? Pedro realmente entendeu, em algum momento da vida dele entendeu o sentido do serviço, o que Jesus estava fazendo ali naquele lava-pés. Amém? Próximo item, gente, eu queria falar aqui, já pensando aqui no versículo, a partir do 8. Pedro insiste em não permitir Jesus lavar seus pés, né? No versículo 8 ele fala, lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. E Jesus respondeu, se eu não lavar os teus pés, você não terá comunhão comigo. Primeira coisa que você tem que entender é que ninguém pode servir a Jesus se antes não tiver sido servido por ele. Pois o serviço a Jesus deve ser uma resposta do serviço que ele faz por nós. Né? Se não, gente, se o serviço que a gente faz na casa de Deus ou para os irmãos, ele não for uma resposta do serviço que a gente viu Jesus fazer por nós, então a gente precisa ver Jesus lavando nossos pés, gente. Ver Jesus trabalhando na nossa vida dessa forma, fazendo por nós, porque é a partir disso que a gente vai fazer as coisas por ele. Senão a gente vai cair numa religiosidade, gente, que nos convence que o nosso trabalho é que vai produzir algum benefício meritório, né? Então, ou seja, eu estou fazendo para merecer, mas na verdade a gente faz porque Jesus fez por nós. Então esse é o sentido, gente. É por isso, pastor Geraldo, que existem tantas pessoas feridas. E cobrando, gente, com promissória cobrando dos irmãos. Vocês não me honraram, eu fiz tanto por vocês. E sabe o que Jesus fala lá na frente? Porque eu fiz isso por vocês, você vai fazer isso pelos outros. Então não tem muito a ver com o que o irmão merece ou não merece. Nós servimos aos irmãos porque Jesus nos serviu. A gente faz por causa dele, não é por causa do irmão. Já pensou nisso? Porque senão, irmão Caio, você só vai fazer para quem for legal para você. Ó. Você não vai fazer para outro. E não é isso que Jesus está ensinando. Né? Então a gente precisa ter isso em mente. A gente precisa ter essa experiência de ver, de perceber na nossa vida o quanto que Jesus já fez por nós, o quanto que Jesus já lavou os nossos pés. E a partir dessa verdade, a gente começar a servir. Né? Por isso que muitos abandonam a fé, porque o ministério, gente, muitas vezes é uma posição ingrata. Né? A gente faz, a gente se esforça, aí você desce ali, alguém falou mal do que você fez. Não gostou. Né? A gente passa anos estudando, né, irmã Arina? A gente vem aqui mais cedo, 1 hora mais cedo, quantas horas, prepara em casa, aí faz uma ministração de louvor, aí as pessoas só vêm a hora que você desafinou.
E todo mundo ri e brinca. Não dá valor. Então, se você está fazendo isso só por causa das pessoas, você vai parar de fazer. Porque elas não merecem o que você faz. Você vai fazer isso por causa de Cristo. Pelo que Ele fez com você. Aí você continua. Porque o combustível do que Cristo fez por nós é ilimitado. Amém? Então é isso, gente. Eu queria deixar claro. Então, você só tem parte comigo se eu lavar os seus pés. Então, olha como é que Jesus fala. Você só tem parte comigo, Mauri, se eu lavar os seus pés. Né? Então, gente, o que quer dizer isso? A melhor forma de nos conectarmos com Jesus e com a igreja é lavar os nossos pés e deixar os nossos pés serem lavados por Ele. Né? É deixar Jesus lavar os nossos pés e nós lavarmos os pés dos nossos irmãos, gente. E eu queria que você pensasse, né? Como é que você tem lavado os pés dos irmãos? Você tem feito o que pelos irmãos? Queria que todo mundo pensasse nisso agora. O que você tem feito pelos irmãos? Porque se você não lavar o pé de ninguém e não deixar ninguém lavar os seus pés, o que acontece? Você não está conectado. Igual Jesus fala, ou lava o pé ou não tem parte. Vocês entenderam que lavar o pé, servir e deixar ser servido é a forma de estar conectado? Se não tem serviço, não tem conexão. Isso é o primeiro ponto que vocês têm que entender, gente. Se eu não lavar os seus pés, não tem. Você não tem parte comigo. Por isso que João 3 vai falar, gente, seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são os meus discípulos. O único jeito de saber se nós somos discípulos de Jesus é quando as pessoas, né? É uma igreja de Jesus, pastora? A forma de saber é quando tem amor aqui dentro, uns pelos outros. Se não tiver amor aqui dentro, uns pelos outros, não é igreja, não. Sinto muito, pode ser muita coisa. Mas igreja não é. Pode ser um bom lugar de entretenimento, né? O irmão Alisson mesmo fala da igreja de BH que ele frequentava. Quantos mil mesmo, Bessinha? 3 mil? 3 mil membros só num culto, gente. Ele passou, sei lá quantos anos lá? 4 anos. Quantas pessoas você conheceu lá? Uma pessoa. Conheceu de vista, gente. Foi na casa? Te emprestou um vale transporte, pelo menos? Essa pessoa? Nunca? Não serviu para nada? Você acha que ele estava na igreja, gente? Ele estava num lugar que tocava música bonita, que falavam palavras de motivação, até palavras de Deus. Os coachings hoje falam muito palavra de Deus, mas não é igreja. Uma sessão de coaching, um evento de motivacional não é igreja. Então ele estava em qualquer outro lugar, menos uma igreja. 3 mil pessoas. Em 4 anos, conhecer uma pessoa. E de vista. Por isso que Jesus fala, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Não tem comunhão, gente. Não tem conexão. A melhor forma de nos conectarmos com Jesus e com a igreja é lavar os pés uns dos outros, gente. Enquanto você não pegar uma bacia, uma toalha, você não terá a experiência completa de ser igreja e de estar verdadeiramente conectado. Eu sei que muitos aqui têm os pés lavados, né? Que nós temos pastores que servem. E se você não está tendo seu pé lavado, provavelmente é porque você se isolou. Ou seja, são pessoas que saem correndo, querem realmente essa relação de consumo com a igreja. Eu venho aqui, assisto o culto, tenho minha alma, a palavra de Deus vai ali, melhora o meu coração e tal, aí eu vou embora. E eu deixo o meu pagamento aqui, né? Eu pago o meu dízimo, pelo menos eu estou, entendeu? Então, vira uma relação de consumo. Eu dou meu dinheiro, vocês me dão satisfação, né? Vocês me dão algum tipo de compensação, satisfação, alívio para a alma, porque às vezes eu sou muito religioso, né? Se eu não for na igreja, eu vou para o inferno. Então, eu estou pagando e vocês me dão essa satisfação de eu não sentir que eu estou indo para o inferno. Mas eu não quero conexão, não quero amizade com ninguém. Eu quero distância desse povo. Você entendeu, gente? Provérbio 18 vai falar assim, ó. Quem vive isolado
se preocupa apenas consigo e rejeita o bom senso. Então, para servir, ser servido, você precisa estar conectado, você precisa estar junto, você precisa dar espaço para as pessoas entrarem na sua vida. Por isso tem muita gente que fala, pô, ninguém lembrou do meu aniversário, mas não lembra do aniversário de ninguém. Não tem conexão com ninguém, não faz amizade, não gasta tempo com os irmãos, sai correndo no final do culto, chega mais tarde. Que horas você quer que as pessoas te conheçam? Entendeu? Eu posso dizer com toda certeza, gente, que os maiores vínculos de amizade e comunhão que eu tenho hoje na minha vida, nessa igreja, são de pessoas que eu tive o privilégio de servir e de pessoas que me serviram durante esses anos. Vocês entenderam, gente? As maiores conexões que eu tenho nessa casa. Eu tenho muitos amigos aqui, muito queridos, muito queridos. Eu amo demais vocês. Tem gente que está entranhado. A gente conhece, a gente tem relação. Mas é engraçado. Muitas vezes, as pessoas nem me serviram ainda, de alguma forma, entendeu? Mas só o fato de eu servir elas, eu já amo elas mais. Eu sei que um dia o jogo vira. Todo mundo precisa de todo mundo. Um dia eu vou precisar muito de vocês. Ou já precisei. Então, são pessoas que eu servi e pessoas que me serviram. Esses são os meus irmãos. Essas fazem parte comigo. Então, servir é muito importante por isso, gente. É gastar um tempo. Eu não sei o que Deus está ministrando no seu coração. Eu não sei o que Ele está ministrando. Mas você precisa servir. Você precisa entrar nesse ambiente. Você precisa se permitir isso. Porque senão, você vai ouvir de Jesus, você não tem parte comigo. Porque de fato, você acha que você vai lavar o pé de Jesus? João, quando viu Jesus, caiu morto, gente. Na ilha de Patmos. Pum, Jesus aparece para João. O que acontece com ele? Pô, cai de costa. Por isso que Jesus, calma, gente. Porque eu fiz isso com vocês, você vai fazer isso com eles. É isso. Então, você começa a servir a parte de Jesus que está dentro das pessoas. Então, quando eu faço algo por Ana Luísa, eu faço algo por Moisés, eu estou servindo a Jesus, a parte de Jesus que está ali dentro. Isso é muito importante. E que líder é esse, né, gente? Como é que é o líder do império das trevas, né, que a gente conhece tanto hoje? Se você não me servir, você não tem parte comigo. Mas como é que é o líder do reino de Deus? Se eu não te servir, você não tem parte comigo. É por isso que nós, líderes, em todas as esferas, nós temos que tentar servir aqueles. Né? Você, como mãe, tem que servir seu filho, como professora, tem que servir seu filho. Né? Como pai de família, é o que mais serve. Né? É uma vida inteira de serviço. Né? Como líder de departamento, não sei. E servir com a intenção certa, gente. Eu estou servindo a Jesus. Porque senão acontece, né, pastor, igual acontece todos os anos, né, essa dificuldade que é para fechar uma liderança. Por quê? Porque é ingrato mesmo. É ingrato mesmo. É difícil mesmo. Tem saltou aqui, gente. E porque é tão difícil, chega um momento que as pessoas param de ter essa visão de Jesus te servindo e você passa a não valer mais a pena. Porque as pessoas elas não conseguem corresponder. Às vezes não é nem por maldade, é porque não tem essa visão. Então, paramos aqui. Então é isso, gente. Versículo... Vamos continuar, né? Olha, avançamos, gente. Versículo 9. Preparem aí. Se vocês quiserem tirar dúvidas, né? Eu não vejo vocês tirando dúvidas, se quiserem comentar. O microfone está aqui, disponível. Mas vamos continuar aqui, versículo 9. Vai falar, e Simão Pedro exclamou, Senhor, então lave também as minhas mãos, a minha cabeça, e não somente os meus pés.
Jesus respondeu: a pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés e ficará totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem o trairia. Foi isso que referiu-se quando disse: nem todos vocês estão limpos. Então aí nós vemos, né, gente? Oh, esqueci de mudar aqui. Então nós vemos aí o Pedro, né? Ele sai do 8, não vai lavar meu pé de jeito nenhum, e vai para o 80. Não, agora lava os pés, lava a cabeça, lava tudo. Por quê? Porque se ele entendeu que Jesus fazer por ele ia aumentar a conexão, a comunhão, eu quero. Quero mais então, Jesus. Eu não quero só o pé, não. Faz se isso é possível. Né? E a gente vê isso, ele pedindo banho completo praticamente. Né? Mas nós aprendemos duas lições muito importantes nesse trecho do lava-pés. Né? Eu consigo extrair duas lições muito importantes. A primeira lição, gente, é essa. Jesus lavou o pé do traidor. Então vocês veem aí no versículo 9 que ele sabia quem era o traidor, porque ele falou, né? Nem todos vocês estão limpos. Porque ele sabia quem o trairia. Então, mesmo assim, Jesus lavou o pé do traidor. E como Jesus, sabendo que Judas faria, né? Teve condições de lavar os pés. Se muitas vezes, gente, as pessoas que me fazem mal, às vezes eu não consigo estar nem no mesmo ambiente com ela, que eu já arrepio. Ainda mais servir uma pessoa que me fez mal, que falou mal de mim, que me denegriu, que eu sei que não quer o meu bem. Que tem pessoas que parece que está esperando, dá risada quando você erra aqui, mano. Tem gente que ri na sua cara e fica ali, toda contente quando vê uma coisa errada. Mas Jesus, foi esse tipo de pessoas que Jesus lavou o pé também. Então eu quero que você pense, gente, pessoas que fizeram mal aí. O que muitas vezes você pensa quando essa pessoa sofre alguma coisa, gente? Qual que é o pensamento mais normal? A pessoa te fez mal, falou mal de você, aí você viu ela capotando. Bem feito. Tá pagando. Deus é justo. Deus é justo. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Entendeu? É isso, gente. Muitas vezes o sentimento nosso é esse. Né? Não vou pôr nem a mão, que Deus tá tratando com ela. Eu já vi isso aqui, gente. Eu não ajudo alguns irmãos, sabe por quê? Porque pode ser que Deus esteja tratando ele, e se eu for lá tentar mexer, eu vou acabar sofrendo também. Eu já ouvi isso. O irmão vendo o outro passando dificuldade, e ele arrumou, desculpa, eu sei lá, se a pessoa consegue pensar isso de verdade. Eu não vou ajudar, porque pode ser que Deus está tratando com ele, né? Se eu ajudar, se eu interferir, não vou interferir em Deus castigando ele ali. Então é mais ou menos isso, gente. Como Jesus conseguiu servir o traidor? Então nós estamos pensando, gente, de você dar o próximo passo, né? O próximo passo agora não é serviço à igreja, só pensando em igreja por si só, mas é um tipo de irmão de igreja que às vezes ele é mala, ele é difícil, ele é ingrato, ele dá trabalho, ele é fofoqueiro, ele é nojento. Como que Jesus fez isso, gente? Te trai, te engana, fala mal de você. Jesus, vamos colocar aqui, acho que o próximo. Né? Como servir até esse... Ai, gente, avançou, deixa para lá. Então Jesus fez isso, gente, pois servir faz parte da natureza de quem Jesus é. Assim como um peixe, a natureza do peixe é o quê? Nadar. E a natureza do pássaro é voar. A natureza de Jesus era servir. É por isso que ele não escolhia quem ele ia servir. Ele lavava os pés, gente,
daqueles que não merecem, daqueles que ia trair, sabe por quê? Porque era a natureza dele, gente. Ele lava os nossos pés, mesmo quando nós os abandonamos, porque, gente, quase ninguém ali tinha desculpa. Judas traiu, Pedro negou, e todo mundo, o resto tudo abandonou, com exceção de João, que ficou com ele até o fim. O resto todo mundo abandonou. Então todo mundo, Jesus tinha ciência que todos iam falhar com ele. Todos. Ele levanta e faz isso por todos, gente. Porque ele é fiel. É a natureza dele. Né? Ele é fiel. Por isso que ele lavou os pés de Judas. Porque ele não tinha como pular. Era quem ele era. Ele fazia isso por causa do interior. Então, muitas vezes, por que a gente vai... como que a gente conseguiria, né? Você pode perguntar, Diego, como é que... Então, às vezes eu tenho vontade de matar, como é que eu não vou pular o traidor? Se a gente pular para trás 10 capítulos, né, igual eu coloquei aqui, foi João 3:7, a conversa de Jesus com Nicodemos, né? O que ele fala? É necessário nascer de novo. Então, o ato da gente não conseguir servir o traidor tem a ver com a nossa natureza que precisa ser transformada. Assim como a natureza de Jesus era uma natureza de serviço, né, de doação, de generosidade. Então ele não era generoso porque Pavão fez uma coisa para ele. Ele é generoso para Pavão porque ele é generoso. E se Pavão não fizer nada, for um muquirana a vida inteira, ele continuará sendo generoso para Pavão. Porque ele é. Não é por causa de Pavão. Ele não muda, Jesus não muda por causa sua, não, Johnson. Ele não vai mudar. Ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Né? Então, gente, nascer da água e do Espírito. O que o versículo fala? O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, nós temos que clamar ao Senhor para que você consiga agir como Jesus, para que você consiga agir como Jesus, lavar o pé até, né, servir até os traidores, os difíceis, você vai ter que nascer de novo. O pastor vai falar. Amém. Quando nós entendermos a natureza de Jesus, ele diz assim: aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Uma pessoa mansa não é uma pessoa que ela é revida na mesma moeda. Humildade reconhece que ele é o maior, mas ele serve. Quando Pilatos chegou e disse para ele assim: olha, eu sabe que eu tenho poder para te libertar? Jesus disse: não, nenhum poder teria sobre mim se do céu não fosse dado. Quando Herodes chegou e disse para ele assim: tu és o rei dos judeus? Ele falou: você é que está falando. Lá no Calvário, quando ele estava sendo crucificado, ele disse: Senhor, eles não sabem o que fazem. E aqueles discípulos que abandonaram ele nos momentos mais difíceis, quando ele ressuscitou, ele foi atrás deles. Ele não os abandonou. E ele disse que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que amor é esse que constrange, querido? Que você nega, que você maltrata, que você decepciona, que você rejeita, mas continua sendo amado. Esse é um amor que nos constrange, que nos traz. E quando Jesus dá a lição para lavar os pés, que ele lavou os pés dos discípulos, ele diz assim: por que me chama de mestre? Os mestres têm autoridade sobre vocês. Mas se vocês me chamam de senhor e mestre, eu lavo o pé de vocês, então vocês têm que fazer o mesmo. Servir é uma dádiva. E o que muitos não querem ser servido e não se servir as pessoas. E quando Deus nos chama para essa tarefa tão importante, é que nós temos que olhar
que é aquele que ninguém pode impedir dele nos amar. Mesmo assim, ele nos amou. Ninguém teve autoridade para chegar e falar assim, não, você não vai fazer isso, não. Ele se doou, mesmo sendo Deus. Ele quebrou todos os paradigmas. Por que Jesus nos ama tanto? Porque ele disse, o meu reino não é deste mundo. E é isso que nós temos que buscar. Não é a glória terrena, mas sim a celestial. Para onde nós poderemos estar com ele na boda do Cordeiro. E quem vai servir? Jesus. Ele vai nos servir lá. Porque é a essência dele. É isso que nós temos que aprender, querido. Aleluia. Como Jesus é, assim nós seremos. Porque a palavra de Deus diz que, como ele é, assim nós o veremos face a face lá na boda. Você já imaginou isso? Quando você entrar no céu e o que Jesus vai falar para você? Ou para nós? Muitas vezes nós não imaginamos. Ah, não. Jesus fez o que ele quis. Foi porque ele quis. Mas nós não merecíamos. Mas ele nos amou. Porque nós andávamos desgarrados. E o amor dele foi para que eu e você, a criação que ele criou para a glória dele, fosse restaurada com o caráter e a mente de Cristo. Amém? Aleluia. Então, gente, quem aqui quer aprender a lavar o pé do traidor? Quem aqui tem dificuldade de lavar o pé dos traíras, gente? Ai, gente, eu não consigo. É muito difícil. Então, gente, o que é o ensino prático agora? O que você tem que fazer? Primeiro, gente, por obediência a Deus. Até que Deus transforme o seu sentimento. Então, você começa a agir por obediência a Jesus. Então, você vai servir por obediência e em algum momento o seu sentimento, ou seja, você vai nascer de novo nesse quesito e a coisa pode mudar. Você vai começar a sentir vontade, alegria nisso. Você deve agir conforme a imagem que nós estamos nos tornando. 2 Coríntios 3:18. Anota aí para vocês lerem em casa. 2 Coríntios 3:18. Agora que vocês entendam, gente. Ó nós lavando o pé do traidor. Como é que nós vamos fazer aqui, ó? De forma prática. Vai falar assim, ó. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido. O que é o véu foi removido, gente? Quando Jesus morreu na cruz, qual o véu que rasgou? O véu do templo que separava os seres humanos da presença de Deus, certo? Ele está falando disso. Ou seja, todos nós que podemos entrar na presença de Deus, que o véu se rasgou, que o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos assim cada vez mais parecidos com Ele. Então, como, gente, você vai ficar igual a Jesus? Você vai conseguir fazer o que Jesus está fazendo? Entra na presença, contempla a glória de Deus. Como é que entra na presença, gente? Através da oração, meditação na palavra, através da comunhão dos irmãos. O que mais? Através da adoração. Gente, você tem que santificar. Então, você estando na presença do Senhor, você começa a ver. Então ele fala aqui, ó. Você vai ver a glória de Deus, e daí você vai fazer o quê? Refletir. É como se nós fôssemos espelhos. A luz de Deus vem sobre nós e a gente começa a jogar essa luz nas pessoas. E você fazendo isso, o apóstolo Paulo aqui, ele te garante. Você começa a se transformar gradativamente na imagem do Senhor. Você começa a aparecer com Deus. Você parece aparecer com Jesus. É só você ficar na presença dele, é só você ficar tempo com ele, só você reservar tempo para ele, e não vai ser difícil lavar o pé dos traidores. E aí sim você vai falar, você vai poder dizer, né, que você
parece com Jesus, ou você vai começar a parecer, né? Não, hoje a gente não vai dizer, mas a gente vai começar a realmente parecer com Jesus. Com as nossas próprias forças, a gente nunca vai lavar os pés uns dos outros. A gente precisa de Cristo para isso. E, para fechar, né, gente, a aula de hoje que vai acabar agora, vou falar a última parte, que é como Jesus pode declarar a Pedro, declarar que Pedro e os outros estavam limpos, né, gente? Porque tinha o traidor que não estava limpo. E Jesus fala que Pedro estava limpo. E os outros também estavam limpos. Como que Jesus fala isso, né? O irmão Alisson foi veemente na primeira aula, né? É tudo traidor. Tudo farinha no meu saco. Aí, assim, eu vou discordar do irmão Alisson, né? Da primeira aula. Ele já mudou de ideia, talvez, não sei. Por quê? Porque o próprio Jesus fala que não. Vocês estão limpos, mas tem um que não está. Né? E realmente é difícil, gente, porque Pedro nega. Né? Se a gente colocar aqui, eu tenho Vai. Baguncei tudo, gente. Então, eu tenho um relato aqui, né, de Pedro traindo Jesus. Né? Então fala assim, ó, e Pedro estava fora do pátio, um empregado aproximou-se dele e disse, você estava com Jesus o Galileu, mas ele negou diante de todos. Não sei o que você está dizendo. 71. Quando se dirigia à porta, Pedro foi visto por outra empregada e disse aos que estavam ali, este estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento. Então Pedro vai piorando a situação dele. Primeiro ele não, ninguém sabe o que está falando. Daqui a pouco, eu prometo que eu não tenho nada a ver com esse tal de Jesus. Ele fala com juramento, não conheço esse homem. Pouco tempo depois, aproximou-se, estava ali, e disseram a Pedro, com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar te denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem. E aí o galo canta. Vocês entenderam, gente? A negativa de Pedro, ele só ia piorando. Primeiro ele fala normal, depois ele com juramento, daqui a pouco ele está praguejando o povo. Ele está amaldiçoando o povo que está falando que ele parece que ele é discípulo de Jesus. Né? Mas Jesus, nesse momento, fala, cara, está limpo. Ele está limpo. Vocês estão limpos pela palavra. E aí, gente, Jesus disse isso, gente, ele conseguiu colocar essa diferença entre os dois por causa disso. Porque ele via no coração dos apóstolos, dos outros, o quê? Imaturidade. E via no coração de Judas, o quê? Rebeldia. A Bíblia não relata bem, gente, os motivos de Judas ter traído Jesus. Só fala que ele era ladrão, ele roubava a bolsa, então ele era ganancioso. Mas normalmente são 3 situações que eles acreditam que Judas traiu Jesus. Uma é por ganância. 2, ele estava tão desiludido que ele entendeu que Jesus ia se entregar, ele já estava com tanta raiva, poxa, eu fiquei tanto tempo aqui, e agora esse homem vai se entregar, vai morrer? Como assim? Aí ele está desiludido e ele mesmo, com raiva, fez isso, entendeu? Por raiva. E outros falam que ele quis fazer isso para forçar Jesus a se revelar o Messias. Então, se eu entregar ele, os romanos prender, aí não vai ter jeito, ele vai ter que mostrar o poder dele, e aí a revolução começa. De qualquer forma, o que ele queria fazer, gente? Ele queria forçar Jesus a fazer a vontade dele. Então ele tinha um coração rebelde. Por isso que Jesus fala que ele não estava limpo. Né? Pedro e os outros, gente, foi medo. Então, por que Pedro negou? Ele estava com medo. Ele estava com tanto medo que ele começou a negar. Por exemplo, uma empregada. Ele começa com uma empregada falando e ele já fica com medo, não é nem uma pessoa de autoridade. Então, isso mostra o tanto de imaturidade que ele tinha. Isso também tem que trazer para nós um conforto, sabe? O Senhor te vê além das suas falhas. Ele sabe quem o ama de verdade. E muitas vezes a gente falha, a gente não consegue manter. Por quê? Porque a gente ainda é imaturo. A gente está em processo de melhoria, a gente está em processo de desenvolvimento. E Jesus valoriza isso em você. Você só não pode ter um coração rebelde.
Porque aí não tem jeito, Jesus não consegue trabalhar com um coração rebelde. Então, todos aqueles que traíram, abandonaram, Jesus, ele olhava para eles, que nem aquela visão de Zacarias 3, né? Eu falei há um certo tempo sobre isso e fala, né? Zacarias 3, de 1 a 3, ele fala: então o anjo me mostrou o sumo sacerdote Josué de pé diante do Senhor. Satanás, o acusador, estava ali do lado direito do anjo e fazia acusações contra Josué. E o Senhor disse a Satanás, gente, o Senhor, rejeita as suas acusações, Satanás. Sim, o Senhor escolheu Jerusalém e o repreende. Este homem é uma brasa tirada do fogo. Então, o que está falando, gente? E se você for pegar essa história como um todo, você vê que realmente, na visão do profeta ali, o sumo sacerdote Josué estava com as roupas sujas. E o diabo acusando. Ou seja, ele realmente estava errado. A nação realmente estava errada espiritualmente. Só que Deus olhava para ele: eu repreendo todas as suas acusações. Ele é para mim como uma brasa tirada do fogo. Então Jesus, ele nos vê além das nossas falhas. Jesus, ele já nos vê como ele idealizou a sua vida. Entendeu? Então ele tem um plano para a vida da Rafaela, ele tem um plano para a vida da Carol. E ele te valoriza pelo que ele já está pensando de você. Não pelo o seu erro de hoje. O seu erro de hoje é por imaturidade, por situações. Mas se você ama Jesus de verdade, você vai chegar lá. Se você permanecer na presença de Jesus, e insistir, e lutar, e não dar lugar para o diabo, você vai chegar nesse lugar. Né? Olha que bênção foi a vida de Pedro. E se ele fosse rejeitado ali? Mas se Jesus não tratasse, não cuidasse da imaturidade dele. Então nós precisamos ver isso, gente. Nós precisamos olhar para isso. O Senhor, ele te vê além da sua situação. Né? Ele te vê e ele te ama, e ele te valoriza, e ele quer você junto dele, né? Até o fim. Então, toda vez que você falhar, levanta. Não fica caído, não. Não fica caído. Tem hora que a gente sente. Deus faz tanta coisa para nós, né? A gente vai lá e peca. A gente vai lá e erra. É a mesma coisa. Quantas vezes eu já fiz isso? Eu sentia, cara. Tem uma expressão feia, né, para isso. Já viu? A gente fala que ele tá tão ruim que a gente se sente o cocô do cavalo do bandido. Porque a gente se sente mal, cara, a gente se sente horrível. Mas isso prova, né? Essas palavras de Jesus provam que ele tem um plano para nossas vidas, independente da situação, que a fidelidade dele supera até mesmo as nossas falhas, e que a gente tem que permanecer, levantar, bater a poeira, começar de novo. Permanecer, levantar, bater a poeira, começar de novo. Toda vez que você errar e se sentir mal, irmão Pavão, é porque você está bem. Se você pecar e se sentir mal, é porque você está bem. Agora, o dia que você pecar, irmão Bradock, e tá tudo igual o pintinho maconheiro, não tô sentindo nada. O que acontece, gente? Você tá mal. Se você pecar e não sentir nada, é porque você tá mal. Entendeu? Então, segura isso. Permanece firme. Vem. Então é isso. Acho que por hoje não vai dar tempo de mais nada. Deixa eu ver. Ih, já passou. Vamos ficar de pé? Amém?